e vamos começar porque tem muita coisa pela frente, você já percebeu, né? Então, pensando lá nos hematomas, nas manchas roxas, no sangramento, gente, toda a nossa atenção em relação à nossa saúde vascular é necessária, principalmente quando a gente chega na terceira idade. O sistema vascular pode passar a trabalhar de uma maneira mais lenta. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, os problemas vasculares na terceira idade são mais comuns do que no restante da população. Então, tem que prestar atenção, tá? E com o avançar da idade, é muito comum que apareçam problemas até como arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias, arteriosclerose que também faz aquele acúmulo de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias. E a gente sabe que isso tudo pode levar a um risco maior de doenças cardiovasculares, como inclusive ataques cardíacos e derrames. Além disso, 70% dos idosos com mais de 70 anos possuem varizes. E para falar sobre esse tema, a gente recebe o nosso angiologista e cirurgião vascular, alguém que eu tenho uma admiração enorme, uma confiança extrema e que não paro de indicar para os meus amigos mais íntimos. Para mim, não existe igual. O melhor cirurgião vascular é ele, Dr. Fernando Bacalhau. Seja bem-vindo. Você sabe que essa rasgação de seda não é da boca para fora, né? Obrigado. Porque eu tanto confio no Dr. Fernando que ele cuida das minhas varizes, Verdade. minhas veinhas, e do meu marido Sim. também, e da minha família, e de todo mundo que eu confio. Bom. Muito Obrigado. obrigada por estar Obrigado aqui, da viu? confiança, obrigado aí de chamar, tudo. Falando em obrigado, muito... obrigado por atender o Ricardo e deixá-lo Imagina. encantado contigo, que ele está apaixonado por você, viu? Mas ele é Ele fala, muito que legal. médico, como ele é maravilhoso. Acho que se todo paciente fosse que nem ele, eu acho que seria mais gostoso trabalhar. Mas por que o marido da Cláudia é tão legal? O cara que se cuida, inteligente, pratica esporte com regularidade, não é que não tem um projeto verão, é um projeto de vida, de qualidade, a pessoa leve, uma pessoa que não leva problemas, e aí é gostoso você trocar essa energia com pessoas assim, Isso é né? importante, né, gente? Isso faz parte da nossa Faz saúde de parte. forma integral. E que bom que a gente pode começar o ano, Cláudio, com um tema tão prevalente, um tema tão comum. Se você aí não tem esse problema de circulação, alguém muito próximo deva ter. Porque são vários problemas, Cláudia, que vão aparecendo. Então, muitas vezes a pessoa tem a pele mais fina, mais delicada, começa a ver os vasos, começa a diminuir a elasticidade, descamar a pele dessa região. Outra coisa, como você falou, as artérias começam a entupir também. Então, existe uma equação, algumas coisas que a gente tem que evitar, principalmente nesse começo de ano. É importante a gente ter essas promessas de final de ano, a gente deseja saúde, paz para todo mundo, porque realmente, se a gente tiver uma boa saúde, boa qualidade de vida, o resto a gente resolve com tranquilidade, né? É isso mesmo. Agora, o que é cuidar da nossa saúde vascular? Olha, Cláudia, tudo que a gente faz em exagero é um grande problema. As doenças vasculares, a gente fez um estudo, eu digo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, 2024, 70% dos idosos, então é muito prevalente no nosso país a doença vascular. Então a primeira coisa, um grande problema que a gente tem é o que a gente está fazendo aqui agora, estar sentado. Estar sentado, os ortopedistas odeiam, o vascular também, o excesso que é o grande problema. Então, quando você passa mais de 1 hora nessa mesma posição, seja numa reunião, seja assistindo um filme, seja em alguma atividade que você fica parado, você começa, por ação da gravidade, fazer o sangue ficar parado nos membros inferiores, sem circular. Segundo... E a gente vê muita gente sentada, e principalmente os idosos. Tem gente que sentou depois do café da manhã no sofá e não levantou. Não levanta mais. E aí tem uma dica que eu aprendi no seu livro, quem não tem, tem que ter, deixa um copo d'água sempre perto, porque a hora que acaba a água, você levanta, vai o filtro, pega a água, volta, anda um pouquinho. Então essa caminhada é um pouco, já é o suficiente para você circular. 60% do nosso corpo é água, 60% do nosso cérebro é água. Então a gente raciocina melhor. Parece que não, porque não é uma coisa mágica. Aos pouquinhos você vai se sentindo melhor, vai ficando mais perfundido e hidratado.
Sabe que eu falo do copinho porque muita gente, muitos médicos inclusive falam, é claro que com toda a melhor intenção do mundo, sobre andar com uma garrafinha ou ficar com a garrafinha do seu lado. Só que quando você fica com a garrafinha, é normalmente uma garrafona, né? E ela dura, e aí você demora para levantar. Exato. Já um copo não, você tem que levantar, ir até a cozinha, encher seu copo, voltar, né? Quanto menor, melhor, porque aí você vai várias vezes para encher o seu copinho. Isso eu acho importante. É uma baita dica, uma baita dica. Acho que segunda dica é importante demais. A gente percebe em todo mundo que é idoso que a pele vai ficando fininha, você vai vendo os vasos, no tornozelo também a gente vai vendo que a pele vai ficando descamada. Então, o mesmo princípio da hidratação também serve para a pele, porque isso ajuda na elasticidade. Então, muitas doenças vasculares, Cláudia, acontecem por perda da elasticidade. Então, a veia começa a ficar tortuosa, a pele começa a descamar, a pele vai ficando fria, e aí, a hora que a gente percebe, a gente já está com rachadura, machucado. Então, preventivamente, olha a hidratação. Um creme nos pés e tudo, nos idosos, vai muito bem, ajuda bastante a hidratação da pele local, ajuda bem. Eu vejo às vezes nos idosos com umas manchas bem fortes, assim, no Eu trouxe braço. até umas imagens, no outro bloco nós vamos mostrar essas imagens, você vê que parece que estourou uma veia, o que é que isso? essa fragilidade capilar, que é o tema que a gente tem muito, é justamente a perda dessa elasticidade, Cláudia. Mas o que mais comum, que era o terceiro ponto que eu ia te falar, é legal isso porque o idoso começa a tomar muito remédio contínuo. E as pessoas, às vezes, ela esquece que ela tem que ter uma consulta periódica, igual nossos pediatras. Você está com criança pequena em casa, você sabe, periodicamente você tem que fazer uma consulta médica. Porque tem medicações que, conforme você vai tomando, você vai acumulando todo o remédio. O pessoal sabe, tem efeito colateral. E o idoso tem uma polifarmácia em casa. Então ele tem um remédio de pressão, outro para o colesterol, outro para o diabetes. Aí outra coisa, quando junta toda essa medicação, isso altera essa viscosidade do sangue. Então o sangue fica muito grosso numa veia pouco elástica. Percebe que é uma equação ruim para o corpo? Ela perde a elasticidade, e o sangue perde a complacência. E aí fica cheio de hematomas. Claro, tem alguns remédios que são um pouco mais comuns de fazer, por exemplo, aspirina, clopidogrel, que são remédios que afinam o sangue. Eu até tirei uma foto aqui, olha só, essa é uma perna que você, olhando assim o paciente, isso é uma polifarmácia. O paciente toma muita medicação, as plaquetas começam a se depositar na pele, muitas vezes por ação da gravidade, e isso geralmente acontece mais nos membros superiores porque a gente usa mais o braço. Então a gente está sempre encostando, apoiando, usando o braço. Então isso a gente precisa hidratar. Gente, é engraçado, mas a gente fala que tomar água, a hidratação é para isso. É justamente para você evitar tudo isso. E consultas periódicas que muitas vezes na terceira idade tem fase que a gente vai tirar remédios. A gente vai no médico, com a nova medicina de hoje, o pessoal está muito tratando sintoma. Então você vai lá dar mais um comprimido, e mais um analgésico, e mais um outro remédio. Aí interage um com o outro, e isso faz muito mal. Então a gente tem colegas aí, tem pessoas que mandam manipular receitas gigantes para emagrecer, para qualidade de vida, para longevidade, e não percebe que, na verdade, o que a gente precisa é, depois de um certo tempo, é ir tirando o remédio. Como se fosse um ciclo, você dá um remédio, vai lá e tira. Eu tenho isso, estou passando isso com a minha menorzinha também. A Alice está com anemia. Está crescendo, fica com anemia. Então vamos lá dar sulfato ferroso para beber. Então está lá, sulfato ferroso, tal, ficando legal, tal. Depois de um tempo, eu não vou dar sulfato ferroso para ela o resto da vida. Acabou, repôs, recuperou da anemia, tira. O corpinho volta ao normal, o intestino volta a ficar normal, porque isso tudo prende o intestino, resseca a pele, descama a pele. E aí, depois que ela corrigiu a anemia, ela vai sozinha, ela não precisa ficar suplementando, né? Olha lá, e aí isso vale para o idoso. Gostei dessa lembrança, que muitas vezes fica com aquela caixa cheia de medicamento. Exato.
e não foi ao médico novamente para retirar. Eu falei muito dessas manchas aqui, que são Exato. manchas maiores, né? Que a gente vê. Essas manchas, elas são perigosas? Elas não são perigosas por si só, mas elas são um complicador. Vou te explicar. Isso chama púrpura. Então, essa púrpura da pele, sozinha não causa nenhum mal, mas ela faz a pessoa perder temperatura, ela fica com frialdade local e ela tem o risco de uma doença chamada erisipela. Então, essa púrpura, essa pele, essa quantidade de sangue pode levar a rachaduras na pele e alguma bactériazinha patológica começa a se alimentar do nosso idoso, começa a crescer. Lembra que o idoso ele tem uma imunidade mais baixa, ele é mais sensível também. Então, a pele fica muito fraquinha e isso enfraquece, vira uma erisipela. Então, tem que ficar super atento com isso também. Como é que a gente trata uma doença como essa, púrpura? A primeira coisa é a hidratação, segunda coisa, reposição de vitamina D, exposição ao sol e cálcio e fósforo. Existe um equilíbrio de cálcio e fósforo que começa a sair dos ossos e isso também está muito junto da pele. Então, você precisa de uma consulta, esse cara precisa de uma consulta, ele pode ter alguma infecção local e ele vai repor um pouco de vitamina D. É importante nós, grandes cidades, né, o programa vai para o Brasil inteiro, então é importante hoje a gente repor vitamina D, tomar o sol da manhã, cálcio e fósforo também. Coisa simples, Cláudio, nada, que medidas que você vai tomando, como eu falei do seu marido, não um projeto verão, um projeto para a vida, você vai envelhecendo com qualidade. Lembra que isso atrapalha a elasticidade, então você vai caminhar melhor, você vai andar melhor, vai passear, vai se sentir muito melhor. Quando a gente fala de hidratação, né, que o doutor lembrou muito bem aqui da água, é importante também escolher exatamente o hidratante específico, porque às vezes você vê um hidratante na farmácia que ele é mais um cosmético, ele é mais um perfume do que de fato um hidratante, né? Eu, por exemplo, gosto de um hidratante que nem cheiro tem, que é um hidratante com bastante, à base de ureia. Então ele tem um poder de hidratação intensa. Minha pele, ela é mais para ressecada, né? Então, eu acho que conversar também com o seu médico para escolher aí um bom hidratante. E vale a pena você entrar gastar um tempo com isso. Esse aqui também parece uma púrpura também, mas é que cresceu muito, perdeu um pouquinho o foco. São microvarizes. Mas na foto, na imagem ela ficou legal de ver, né? O centro da gravidade, Cláudia, é a panturrilha. Então, a panturrilha faz o sangue é o segundo coração nosso. Então, o coração leva o sangue para a perna e a panturrilha devolve o coração para circular. Se a gente ficar muito tempo sentado, ou então pessoas que trabalham longos tempos em pé, vendedoras, eu sempre dou o exemplo das pessoas militares, das pessoas que são guardas, vigias e tal, que é uma pessoa que trabalha muito em pé, então ela tem uma dificuldade de usar a panturrilha. Ou então também aquela pessoa que faz academia do corpo inteiro e pula a panturrilha, sabe? Que é uma pessoa, eu vou dar uma roubadinha, abdominal e panturrilha, deixa. Então a pessoa começa a se desenvolver toda a musculatura, exceto a musculatura da panturrilha. Então o sangue começa a ter dificuldade para fazer o seu retorno venoso. E aí começa a acumular nessa região do tornozelo. Qual que é o problema? Mais adiante, na terceira idade, a pele vai ficando mais fina, os pontinhos dos vasos vão aparecendo e aí você começa a ter riscos de trombose, varize, cai naqueles 70% do que a gente falou, que tem uma doença também nos tornozelos aí, que é o primeiro lugar para você olhar, atrás do joelho e tornozelo. Olha, e aí a gente tem que fazer a visita periódica a um angiologista, um cirurgião vascular, ao Dr. Fernando Bacalhau para solucionar essa questão. Mas você vê como o cuidado diário é importante, inclusive a musculação, né? E porque chegar na terceira idade, a dificuldade de ganhar músculo é maior, terrível. aumenta, né? Então tem que ir fazendo ao longo da vida essa poupança, mas lembrar de continuar se cuidando e não parar nunca. Eu até falo bastante aqui, eu falo todos os dias da creatina, que ela é super importante porque vai ajudar a gente a não perder tanta massa muscular, né? Não, são muitos estudos que vão começar a aparecer agora, Cláudia, porque vários suplementos são simples e por ser simples são pouco estudados. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, há algum tempo atrás, a gente falava assim, nossa, será que tem benefício da atividade física? Nem era consenso. A gente até falava, não, você vai fazer, será que realmente muda mesmo?
e hoje a gente já é chover no molhado. Então, a creatina hoje, se você tomar com uma fruta cítrica que aumenta a sua absorção, 3 ou 6 gramas de acordo com o seu médico, mas no mínimo hoje 3 gramas, ele aumenta muito a regeneração muscular. Então, é indicado você tomar, mostrou até aumento da melhora cognitiva do paciente com a creatina. Nessa época eu tomo já tem bastante tempo e eu acho super importante. Você melhora antigamente a gente tinha uma relação de creatina, por exemplo, só com quem era bombadão, né? Isso, bombadão, né? E, gente, é para todo mundo, olha que interessante. E tem um preconceito, a gente precisa quebrar isso, acho que o programa também tem esse papel. Porque a gente, às vezes, no consultório, fala, vamos tomar creatina e vamos tomar um whey protein? Aí eu falo assim, não, mas eu não quero ficar bombado, doutor. Cara, para ficar bombado tem que ter muito trabalho e muito anabolizante. Meu personal fala isso, né? Que às vezes ele pega uma mulher e aí fala, vamos lá, agora vamos trabalhar um pouquinho o braço. Não quero ficar com o braço forte. Aí ele fala, para ela ficar com o braço forte. É uma vida inteira. É uma vida, ela não sabe que vai ser tão difícil enrijecer aquele braço, né? Tem que fazer, tem que suplementar, tem que fazer tudo direitinho. Essa perna aqui é um bom exemplo dessa fragilidade vascular, né? Exato. Cláudia, esse paciente... É capilar, né? Capilar. Esse paciente, olha só a diferença de uma perna para outra. E eu trouxe essa imagem que eu queria falar para vocês, que é difícil, não se comparem. Até você comparando você com você mesmo, tem diferenças. Então não falem, não estou assim tão grave, eu não tenho varizes para fora, esse paciente usava só calça e tal. De repente ele olhou e a perna dele estava toda manchada. Isso é um trabalho, Cláudia, de oxirredução. A perna dele oxidou. Então, falando uma linguagem mais simples, a circulação dele não teve uma boa circulação, liberou radicais livres e enferrujou a perna dele. Porque o ferro do sangue, ele acaba oxidando. Então, essa pessoa tem dificuldade, a perna fica manchada e isso já é uma complicação, isso é uma varize de 4º grau. E você olhando, não parece veias grandes para fora. Não, eu ia falar que nem era varize, para mim era tipo hematoma. Batia a perna, né? Então, conforme ele vai aumentando, às vezes a veia cresce para fora, mas às vezes cresce internamente. E por isso que a gente sempre fala aqui no programa, faça o seu check-up. Não estou falando para você fazer nenhum tratamento, faça uma avaliação, passe em consulta, tenha certeza que você está bem. Porque às vezes você tem uma veia interna que não está tendo um bom fluxo, está tendo refluxo, e aí acaba tendo essas manchas. Isso não sai mais da pele, cara. Isso aí tatuou a perna desse senhor e é constante agora. Olha lá, nada como passar num bom médico. Marca a sua consulta, eu vou até passar aqui já o contato do Dr. Fernando Bacalhau, porque vale a pena, viu, gente? É o 11-2337-0185. Porque você resolve tudo e é rapidinho. Isso mesmo. Eu vou dar um recadinho Legal. E volto já, tá bom? Vamos lá, doutor Fernando Bacalhau. Mas a obesidade é terrível mesmo, né? Eu tenho até uma imagem, até vou mostrar depois. Vou mostrar agora? Porque essa aqui, essa imagem é legal de falar da obesidade. Vou te puxar a sardinha pro meu peixe, assim, né? Eu vou puxar a brasa pro meu peixe. A gordura começa a acumular entre as camadas das artérias. Então, se você reparar aqui da beiradinha para o meio, tem 2 linhas brancas e é onde a gordura vai. Então, eu tenho na minha especialidade muito entupimento arterial pela gordura, pelo envelhecimento, pela perda da elasticidade. E essa gordura, ela não fica flutuando dentro da artéria. Tem muito paciente que fala assim, doutor, entupiu aqui minha artéria, desentope aí para nós e tal. Não é assim, não funciona. Porque a gordura, ela não fica solta, imóvel, como essa gordurinha que a gente consegue palpar, localizada. A gente não, eu consigo, você não consegue. Mas essa gordurinha, ela entra por ação dos macrófagos, que são uma célula de defesa, que começa a se defender da gordura e começa a inflamar e depositar a gordura no meio da artéria. Então, na hora de eu tirar essa gordura, eu acabo tirando a artéria junto. Uau! É terrível. Então, se você fazer um tratamento clínico, uma prevenção, uma atividade física, ajuda muito. Tem um estudo de Harvard, de 2017 2018, que tentou padronizar quais são o que funciona em qualquer país, né? O que funciona em qualquer, no japonês, no negro, no branco, no Brasil, todo mundo. Então, eles colocaram o paciente na esteira, porque a esteira dá para você regular e padronizar,
e viu que todo mundo que caminha um dia sim, um dia não, 40 minutos, numa velocidade de 5 por hora, ela previne morte por doença vascular. Primeira coisa. Gente, eu vou falar, caminhar 5 por hora numa esteira por Um dia 40 sim, um dia não. minutos, um dia sim, um dia não, tá fácil. Tá fácil. Fácil. Ai, Cláudia, mas eu não tenho esteira. Pode ser na rua. Ao invés de ficar parada no portão, batendo papo com a tua amiga, chama pra dar uma volta no quarteirão, 2 voltas, 3 voltas. E, gente, tem que fazer isso. Ou você quer correr o risco de infartar? Acontece, não acontece. A gente acha que acontece na família dos outros, né? Não acontece na nossa casa, mas a gente tem que se cuidar muito também. E aí é engraçado como uma coisa puxa a outra. Você fazendo uma atividade física regular, você tem vontade de comer coisas mais saudáveis, comer frutas, comer fibra. É engraçado, quando eu era residente, eu sempre tinha vontade de comer um biscoitinho no meio da tarde, sempre um açúcar e tal. Depois que a gente tem consultório, que a gente começa a se organizar na vida, hoje no meio da tarde a gente leva uma fruta, leva coisas simples, né? Você trocar uma coisa industrializada por uma fruta, um lanchinho saudável. Aí esse lanchinho saudável te estimula a caminhar, a dormir melhor e uma coisa puxa o outro. Não é mágico, né? Não é da semana para outra, mas aos pouquinhos vai dando muito resultado. O importante é você querer, né? Querer, nesse caso, colocando em prática, é ter uma saúde cada vez melhor, tá? Essa é uma imagem que eu coloquei também da fragilidade capilar e também da pele ficando mais fina, Cláudia, porque as unhas vão ficando mais fraquinhas, apesar de você esconder, elas vão rachando mais facilmente e a gente começa a ver mais a circulação. Esse paciente precisa muito de hidratação, um creme de ureia, como você falou, ajuda bastante. Cremes também com prata, sulfadiazina de prata ajudam também em caso de pequenas fissuras e principalmente se hidratar muito, tomar bastante líquido também. E em contrapartida dessa senhora, eu coloquei na sequência uma paciente ao contrário. Essa paciente apresentou no consultório que ela foi, de acordo com a circulação, engrossando as varizes. Ela não via atrás. E ela não via que tinha alguns caroços, algumas veias noduladas atrás da perna. Isso não fazia o sangue subir, como eu disse, e o sangue fica parado ali, a ponto dele crescer, crescer, crescer e engrossando a pele. Ela só percebeu quando essa imagem do lado esquerdo abriu uma feridinha super sensível, uma feridinha quanto menor, mais sensível ela é. Então, quando conseguia dormir, o lençol encostava na cama e tudo. Aí, vai no dermatologista, deixa eu ver. Precisa examinar o paciente. A gente tem que ter uma geração que examina o paciente, que olha numa posição em pé, que normalmente a gente examina deitado o paciente, contra a ação da gravidade, e aí identificou-se visivelmente esses vários nódulos. Essa paciente fez tratamento com espuma densa, hoje a gente faz mais tratamento com laser, mas é importante a gente saber que o nosso idoso tem casos que a pele vai ficando fininha e delicada, mas tem casos que ela vai engrossando também e sempre tem alguma coisa mais interna que precisa de tratamento, Cláudia. E olha, o tratamento que o doutor Fernando Bacalhau está falando, que é com laser ou espuma densa, eu vou falar agora da minha experiência, é super rápido, é tranquilo, é praticamente indolor e muda a qualidade de vida. Exato. Porque quem tem uma perna assim, tem dores no final do dia, então a perna parece que fica pesada, latejando, e essas dores desaparecem, né? Ou melhoram muito, não é verdade? Demais, Cláudia, demais. E hoje a gente está pegando um paciente que já fez 2, 3 cirurgias, casos graves. Como a gente está mais no consultório, hoje o paciente já tentou operar em um hospital, passou em cirurgia em outro local, não teve melhora. Mas por que a gente está mais incisivo e mais resolutivo? Porque a gente tem aparelhos que dão um resultado melhor no exame. Então você consegue fazer um diagnóstico melhor, usar um ultrassom, um aparelho de fleboscopia. Então hoje tem tomografias de última geração. Então, realmente a pessoa precisa se colocar no planejamento do começo do ano, se cuidar, fazer um bom check-up, falar, olha, eu vou passar também no vascular, vou passar no meu geriatra, vou cuidar com o meu dermatologista, dar uma olhadinha na sua
pega o problema no início, né? Que você consegue resolver bastante. A gente entende que a gente não tem nada demais, mas a gente tem nos equipamentos, Cláudio, e aí a ideia é essa, não afastar o paciente das suas atividades. Sem anestesia RAC, antigamente a gente fazia anestesias grandes, hoje tudo com anestesia local, o paciente está fazendo sua atividade física no mesmo dia, se vier do interior, volta para sua cidade no mesmo dia, se estiver trabalhando, ela não precisa de atestado, ela se organiza, vem, faz o tratamento e continua suas atividades, a gente entende que quanto mais na sua realidade fizer o tratamento, melhor o sucesso também. Olha que maravilha. E hoje é legal também, Cláudio, que com rede social, manda sua pergunta, você tem uma dúvida, o pessoal segue a gente na internet. O Instagram do Dr. Fernando Bacalhau, aliás, da esposa dele também, que é maravilhosa, a Karen. Encontrei com a Karen ontem. Ela veio aqui. Ela me deu uma dica muito boa, depois a gente conversa sobre isso. Mas é KF Vascular, tá? KF Vascular. Eu sei que tem muitos idosos que não usam muito o Instagram, então você pode ligar, telefone mesmo, né? Que é o meio de comunicação que a gente ama. É 11, tá? Operadora 2337-0185. Você liga, marca sua consulta. Foi como o doutor Fernando falou. Você vai, resolve tudo no mesmo dia e você sai de lá bem. Para muitos casos, a cirurgia é totalmente evitável. É verdade. Não é? Hoje nós estamos operando 5% dos pacientes só. E a gente ainda está num nível um pouco maior, porque a gente está pegando muita reoperação. A gente tratou no final do ano agora um paciente com 5 cirurgias, sem resolução. A Karen entendeu uma paciente na quarta-feira agora, tinha feito 3 tratamentos cirúrgicos também. As varizes voltam se não forem tratadas as suas raízes. E a nossa luta é sempre achar a raiz e eliminar a raiz do vaso. Maravilha. Sou muito fã do trabalho Obrigado. deles. Me dá mais uns minutinhos? Claro. Vou dar um recado e volto já, Legal, tá bom? legal. Vamos agora às perguntas? Perguntas e respostas. Você já mandou a sua? Que joia. A gente vai colocar aqui na tela. Se não mandou ainda, pode mandar lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, mas acompanhar as que a gente vai receber aqui, porque as dúvidas são muito parecidas, né? Afinal, somos muito parecidos. É verdade. A Kátia, ela quer saber o seguinte. Boa tarde. A veia esverdeada é preocupante? E quanto aos vasinhos arroxeados, o tratamento com aplicação agulha funciona ou não? Funciona. Eu vou começar de trás para frente, então. A aplicação com agulha funciona muito se feita na raiz. Se você não achar a veia nutridora, que for na sorte tratar a veia que você está enxergando, ela realmente é só uma parte de maquiagem. A gente acaba fazendo também. Às vezes a pessoa vai desfilar no carnaval, eu tenho todo tipo de paciente no consultório, às vezes ela não pode ficar roxa, né? Não pode ficar com hematoma, não, esse é o meu momento e tal. Mas se você achar a veia nutridora e fizer a aplicação com agulha na nutridora, o resultado some sim em 7 dias. Já funciona bem. Os vasos são preocupantes se eles forem retos? Não. Então, se um segredo é olhar os vasos da mão. Se eu tenho um vaso reto na mão, mesmo quem for visível, esverdeado, como esses da Cláudia, assim, aqui, né? É uma veia ótima. Essa veia está fazendo o seu trabalho. Ela pega o sangue num ponto e leva até o outro. Agora, se essa veia começa a ficar enovelada, tortuosa, eu vi agora uma veia que ela está cruzando, ela está vindo para o lado e não fazendo o seu caminho. Então, essa veia, quando ela começa a ficar tortuosa, então ela não é uma veia saudável. Aí é preocupante, sim. É sério, e uma veia tortuosa é uma veia que dá complicação. Ela atrapalha a circulação e se desenvolve. Lembra que a gente não está tendo escoamento, então ela começa a represar e aumentar e crescer. Então achou uma veia pequenininha, no momento inicial, trata o quanto antes. Perfeito. Obrigada, Kátia, pela sua pergunta. Próxima pergunta na tela. Vamos lá. É da Zenira dos Anjos Campos. Boa tarde. Tenho lipedema e tive câncer de mama. Tá. Sou hipertensa, obesa, diabética e tomo muitos medicamentos. O que o médico me aconselha? Olha, obrigado pela pergunta. É uma coisa muito ampla. O lipedema é uma doença que a gente está lutando muito, assim como o tratamento da obesidade, que a gente falou no bloco anterior. O lipedema tem 3 tipos de tratamento que aí precisa conversar com o seu médico. Primeiro, se for um lipedema pequeno, né, corrigir a alimentação. O problema é que nunca é um lipedema pequeno. O problema é que você está sempre muito sintomática, sofrendo muito.
Se for um lipedema muito, 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 muito volumoso, fazendo bolsas, elefantias e tudo, aí tem que fazer uma lipo ou uma cirurgia plástica. Só que também, geralmente, nunca é extremamente, absurdamente errado, doente. Então, normalmente, os casos intermediários, hoje o tratamento é com laser. Então, a gente faz, é um tratamento invasivo, mas é com anestesia local, há um furo debaixo da pele, no local da base do lipedema, e nos 10 centímetros ao redor é dissolvida essa gordura com o laser. O tratamento para lipedema hoje está muito comum, porque não tem afastamento, não fica roxo, nada. Então, vamos supor, eu tenho um lipedema aqui, ele está inchado, com a gordura localizada nessa região, na minha perna. Não adianta ir para a academia, ela não vai embora. Não adianta eu querer comer, não adianta. Ela localizou, encapsulou uma gordura nesse local. Então, no centro, a gente faz uma anestesia local, 10 centímetros, a gente faz com laser debaixo da pele, fraturando, soltando, dissolvendo essa gordura. E aí o resultado... E essa gordura vai para onde? Essa gordura fica debaixo da pele, vai ser eliminada mesmo pelos rins. Se a pessoa emagrecer. Exato, aí entra a dieta e atividade física. Então só o laser não funciona. Por outro lado, só a dieta também não chega até essa gordura, mas a combinação, que é o que eu falei para o seu marido, eu falei, olha, você é o cara que eu quero tratar, você faz atividade física, escuta o médico, é um cara que se cuida e faz o tratamento, aí você colhe bom fruto. Né? Porque tem que ter aí todo o conjunto. Esse laser embaixo da pele é o que a gente ouve falar de endolaser? Isso mesmo. Então, o endolaser, ele na verdade não é um tratamento que vai eliminar a gordura também? Não vai, ele vai dissolver a gordura. A gordura ela fica armazenada como se fosse uma manteiga, uma margarina na geladeira. Quando a gente esquenta com laser, ela fica líquida. Então aí o corpo consegue interagir, consegue aumentar a área de contato e eliminar essa gordura, que antes estava encapsulada como se fosse realmente uma margarina e tudo debaixo da pele. Então o que o laser faz é dissolver essa gordura. Eu estou te fazendo essa pergunta, já fugindo até um pouquinho do assunto, claro. Porque hoje a gente tem de tudo na internet, né? E eu vejo muita oferta de endolaser como se fosse um tratamento parecido com uma lipoaspiração para gordura localizada. Não. Ele não substitui a gordura localizada como uma lipoaspiração. Não tira. Não tira. Porque a lipoaspiração você vai lá, esculpe, tira aquele excesso de gordura, então você remove. Da mesma forma que uma lipoaspiração não substitui uma abdominoplastia. Então, se a pessoa tem flacidez, é uma outra coisa. Agora, o endolaser, ele apenas liquefaz essa gordura e a pessoa precisa eliminar. Então, também, não adianta a gente no consultório, eu vim fazer um endolaser aqui, mas eu não faço dieta, eu não estou fazendo esporte. Então, a gente precisa de um combo de mais ou menos aí 8 semanas para entregar um bom resultado também. Perfeito. A Daniela pergunta o seguinte: boa tarde, minha mãe tem um problema sério de circulação. Todos os dias as pernas ficam bastante inchadas e surgem umas manchas vermelhas e a pele fica muito fina. Já foi ao médico, mas não há melhora após o remédio, sempre volta. Gostaria de saber se algum alimento ou hábito pode piorar a situação dela. Tem alguns estudos que mostram alguns alimentos, mas a parte alimentar precisa de comer muito. Por exemplo, na uva tem alguns alimentos que tem picnogenol, que é um microelemento que melhora a fragilidade capilar. Só que acaba precisando de muita uva para isso. Então, é necessário os extratos. Então, tem medicações hoje que tem essas medicações fitoterápicas. Esses são os que melhoram. Ela está perguntando se tem algum alimento que piora, porque ela deve estar pensando assim, será que minha mãe está fazendo alguma coisa errada? Não tem nenhum alimento que piore esse inchaço tudo. O que incha mesmo, que é o que deve acontecer na mãe dela, é ficar muito tempo parada com as pernas para baixo, sentada. Então, a gente vê, muitas vezes, a pessoa tem um inchaço igual dos dois lados. Então, o inchaço por doença, por um problema, é o inchaço que dá numa perna só ou num pedaço só da perna. Agora, se as duas pernas estão simultaneamente,
inchadas, é porque geralmente são medidas mais posturais. É raro, nós temos mais ou menos mais de 2.800 veias, mais ou menos, em cada perna. É difícil ficar tudo doente ao mesmo tempo. Então, alguma coisa está deixando ela parada. Mas, por exemplo, uma pessoa que fuma, que bebe ou que come muita gordura, que come muito alimento que oxida o organismo, ela não fica com uma tendência maior a ter inchaço? Ou não? Tem. Não sei, minha dúvida. Sim, Tem relação? tem total. E aí, é como a gente falou no início do excesso. Então, existe também pacientes que têm problema renal. Então, a gente está pensando numa paciente extremamente saudável. Mas se a gente for olhar, às vezes o paciente ele tem um problema renal, então se ele tem um excesso muito grande de gordura, cigarro, cafeína em excesso. Cafeína também? Em excesso também, porque intoxica o nosso corpo também. Então, tem alguns hormônios que aí vai uma parte muito específica, então T3, mas principalmente doenças relacionadas com os rins, onde a pessoa tem uma dificuldade de eliminar esse excesso de toxinas e radicais livres, então também atrapalha também. Obrigada, Daniela. Próxima pergunta, vamos lá. Tá prestando atenção, tá gostando do programa? Quero saber a sua opinião. Vá lá, pode me responder no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Eu gosto muito de sentir a temperatura da nossa audiência, tá bom? Então manda lá pra mim, porque eu tô curiosa, querendo saber. A Cristiane pergunta o seguinte: boa tarde, ótima entrevista. Que bom, Cris. Quando se faz um procedimento, seja ele qual for, as varizes ou vasos podem voltar? Pode sim. E a gente sempre fala que tem que fazer uma manutenção anual. De quanto em quanto tempo eu preciso passar no cirurgião vascular? 1 ano a 18 meses, assim, sabe? 1 ano e meio, mais ou menos. Cara, a varize apareceu porque tem uma tendência genética a aparecer em você. Então, você pode voltar com esses vasos, eles tendem a aparecer de novo e você continua viva, trabalhando, produzindo, indo além do seu limite. Eu sempre digo, varize é doença de quem é trabalhador. Então, a pessoa está lá ativa, vai e volta, atividade, estou cansada, mas eu vou para a academia assim mesmo, eu vou assim, a varize aparece. E você tendo essa tendência. Agora, se você fizer o tratamento e eliminar, 18 meses, raramente ela volta. Só que quando ela volta, Cláudia, ela não volta como era antes. Volta pior? Volta miudinha, ela volta menor. Pequenininha. Exato. E aí uma sessãozinha rápida, um retoque que a gente diz, é tão simples e a pessoa volta. Foi o que eu, por exemplo, vivi. Eu fui, tinha mais. Uns 1 ano e 2 meio depois, voltei, já tinha quase nada. Aí fez Agora um tem que ir de retoquezinho, novo. exato. Ó, Cristiane Barros, muito obrigada pela sua pergunta. Próxima pergunta na tela. Vai lá, vira a página. Águida Tereza, boa tarde. Sou uma senhora com 91 anos. Olha que beleza. Obrigada, Olha. dona Águida. Um beijo. Obrigada pela sua audiência. Que beleza. E problemas do sistema circulatório. Tem varizes grossas, muita queimação nas pernas e pés. Pode fazer o tratamento com espuma ou somente funciona em vasinhos? Não, pode fazer sim. Você sabe que o tratamento com espuma foi feito para pacientes como essa senhora. Então, foram pensar numa alternativa. Antigamente a gente falava que não se operava as varizes depois dos 70 anos. A gente achava que 70 anos o paciente estava idoso, né? E hoje o paciente com 70 anos está ativo. O meu pai que está assistindo a gente está com 75 e trabalha, produz e tal, corre e tal, está super ativo. Então, foram pensar em alternativas para os pacientes que estavam jovens e envelhecendo. E o tratamento com espuma veio justamente para atender essa população. E a concentração da espuma muda, mas ela trata tanto veias bem grandes e grossas, quanto vasos pequenos. Tem até uma indicação sua que uma amiga que você encaminhou no final do ano agora, ela está com uma veia extremamente volumosa, paciente jovem, rígida, mas essa paciente, engraçado, ela tinha um pedaço da veia que era muito grande e outro pedaço é pequeno. O tratamento com espuma, porém,
proporções diferentes, concentrações diferentes, mas com espuma. Dá para tratar sim, 91 Então, anos. dona Águida, vamos tratar, porque essa queimação, esse desconforto, a senhora não merece. Chama a gente no É? no Instagram, né? Depois... E olha, eu vou passar primeiro o telefone em homenagem à dona Águida, que às vezes o Instagram é mais chatinho da gente trabalhar com ele, né? Mas liga, fala com a secretária do doutor Fernando, da Karen. Elas são maravilhosas, as meninas. É o 11, né? Para quem está em São Paulo não precisa. Para quem não está, 11 2337-0185. 2337-0185. Para quem gosta do Instagram, KF Vascular. E lá tem bastante informação. Ah, Doutor, Cláudia, gratidão, muitíssimo obrigado. Um ano maravilhoso para Ai, você, pra para sua família, que nós, está pra cada sua vez mais família linda. também. Beijo nas suas 3 Você também, princesas, pode tá deixar. bom? Obrigado. Obrigada.